aqui no nosso estúdio o convidado de hoje, o presidente do DAI, Renato Purini. Purini, bem-vindo aqui ao Cidade 360. Bom dia, Café, Bizarro, os amigos aí. Prazer estar aqui. Você vinha da CDCOM, teve um período na CEPLAN, agora no DAI. Nós tivemos nesse período 4 presidentes. Vamos tirar aí o mandato da Flávia, que foi muito pequeno. Depois nós tivemos o Saraiva, com um período um pouco maior. E o último foi o Joaquim, Leandro Joaquim, né? Então aí você assume. O que você encontrou lá? Porque às vezes quando chega um novo presidente, um novo secretário, parece que vai começar do zero. Qual foi o status que você encontrou em relação aos programas, aos projetos do DAI? Na realidade, desde que eu estou no DAI, né, são 60 dias mais ou menos, né? Desde que eu entrei, a gente vem enfrentando a questão hídrica, não é? Enfim, com essa seca extrema que nós passamos agora. Então, junto disso, a gente vem analisando especificamente tudo que foi feito em relação a isso. A produção de água, a reservação de água. O DAI é uma estrutura que funciona, né? Que eu tenho dito que você tem as divisões lá e tudo mais, e o DAI funciona, né? Internamente, a parte administrativa do DAI funciona muito bem, eles têm lá um organograma muito bom. Então, desde que nós entramos, a gente vem avaliando formas de poder melhorar o abastecimento. Então, especificamente, eu reuni muito as equipes técnicas, ouvi ouvi servidores aposentados, inclusive, a gente conversou muito, para entender como é que nós poderíamos nos preparar, e eu vinha dizendo desde o dia que cheguei, o grande desafio que nós tínhamos ali naquele período, desde que eu cheguei, era manter o rodízio como estava. Muitos falaram, mas você vai sair do rodízio? O grande desafio que nós temos é manter o rodízio como ele está, porque nós sabíamos, não nessa intensidade, mas que viria uma seca extrema aí, enfim. Então, desde o início, o que eu fiz? Ouvir o servidor, reunir especialmente as partes técnicas e de produção e de planejamento para conseguir formas de poder melhorar o abastecimento. Por exemplo, fizemos uma adutora grande do 9 de julho até o Bela Vista, que era uma programação para 4 ou 5 meses, nós conseguimos realizar em 15 dias talvez, e hoje o Bela Vista inclusive nos deu um respiro, né? A gente conseguiu tirar o Bela Vista do rodízio, que é o que proporcionou inclusive, em que pese todas as dificuldades, a gente passar com um pouquinho menos de dificuldade, porque a água do Bela Vista hoje a gente consegue direcionar para o Ouro Verde. Nós discutimos muito também a questão das setorizações, né? Por exemplo, a área do Ouro Verde que eu estou dizendo. Esse já era um planejamento que eles tinham também, porque a área do Ouro Verde é uma área muito grande. Então você tem hoje no setor do rodízio do Ouro Verde, você tem Independência e Ouro Verde juntos. Existia lá um planejamento de dividir ao meio isso. E aí nós adiantamos também, e hoje nós temos Ouro Verde em um setor e Independência em outro setor. Isso foi proporcionado por conta de tirar o Bela Vista. Infelizmente nós fizemos a setorização, porém nós tivemos praticamente aí, enfim, nós temos hoje a represa praticamente sem produzir água, né? Hoje ela produz lá 100 litros por segundo e a gente no mínimo tem que tirar 200 litros por segundo, né? Então essa setorização ela vem, espero que essa chuva possa continuar um pouco mais para a gente regularizar sempre dentro do rodízio. Mas basicamente isso, Café, desde que nós chegamos lá, foram ações para tentar enfrentar essa falta de água, essa questão climática, enfim. Basicamente isso, porque o DAI em si, ele funciona, é um organismo que vem trabalhando, que vem há muito tempo, funcionários de muito tempo, servidores de muito tempo, gente muito boa, viu? Tem gente muito boa. Então, mas por que por vezes, nós temos muita reclamação aqui, o Ronaldo do Poço aqui é um deles que todos os dias reclama, porque é anunciado um rodízio de 24 por 48 e para algumas residências chega a 72, 96. Tem gente que passa o fim de semana inteiro sem ter água na torneira. O que acontece? É um rodízio em que vocês contemplam, mas dependem do que para cumprir esse tempo programado? Na realidade, Café, nós temos 24 por 48, né? E a gente cumpre isso de forma religiosa, vamos dizer assim. Então você tem, vou dar exemplos aqui, tentar ser rápido, né? No dia do rodízio do Vila Falcão, 340 litros por segundo a gente manda. No dia... Você faz isso durante 24 horas? 24 horas. Começa à meia-noite e vai até a meia-noite. Okay, 24 então, 24 horas a vazão normal daquela região. 340 litros por segundo. Joga na rede. Só que ela vem da ETA por gravidade, chega embaixo, aqui na Vila Falcão embaixo, e começa a subir por gravidade. Na Vila Falcão ali embaixo tem uma bomba, uma bomba que acelera essa água, né? Um recalque que joga água, um booster que a gente chama, para poder ajudar na velocidade para a água subir. Mas o que acontece? Quando você fica 48 horas sem água nesse setor, quando você coloca a água, ele sobe abastecendo toda a rede, caixas d'água, enfim, ela vai subindo.
Então, até ela chegar no reservatório do Alto Paraíso, que é lá em cima, ela primeiro enche toda a rede. Para abastecer a parte alta da Vila Falcão, ele precisa encher o elevado também da Falcão, que é um segundo reservatório. Então, você chega no nível de 1,5 metro nesse vitrificado da Falcão, que é aquele azul grande, e começa a mandar água para o elevado. É esse elevado que alimenta a área alta. Então, o que acontece é que há uma instabilidade no momento. Então, as partes baixas recebem água primeiro e as partes altas depois. Por quê? Porque a gravidade vai enchendo. E isso chega a acabar nessas 24 horas? Chega o risco de ter lá... Por exemplo, aqui, quem que está mandando aqui uma mensagem? O Emerson Carvalho. Ele está dizendo, aqui na Vila Industrial, o último dia que nós recebemos água foi na quarta-feira. Hoje é segunda-feira. Na realidade, assim, nos últimos dias a gente tem passado uma dificuldade muito grande, mas muito grande, por conta da produção. Um exemplo, Vila Industrial, parte alta. A água demora a chegar. Só que para a Vila Falcão, nós precisamos de 340 litros por segundo para poder, até 11 horas da manhã, meio-dia, estar abastecida a parte alta. Nós estamos com 200. Então, quando a gente está com 200, essa água provavelmente vai chegar no final do dia, à noite, por conta da baixa vazão. Ouro Verde é a mesmíssima coisa. A água sai da ETA e é um contrassenso, e eu entendi isso no DAI chegando também. Às vezes a pessoa fala, poxa, mas eu moro do lado do reservatório. Porém, o reservatório, quando ele solta água, ele vai por gravidade para a parte baixa, e normalmente os reservatórios são na parte alta, porque eles jogam a água por gravidade. Então, o setor do Ouro Verde e Independência é um setor só. A água sai do reservatório, tem que abastecer o Independência todo, vai subindo até chegar no Ouro Verde, Jardim Solange, aqui para cima. Dificuldade enorme. Nós setorizamos ali. Porém, nós precisamos ali de 280 litros por segundo, estamos com 200. Então, essa parte mais alta também sofre com a demora da chegada. E às vezes ela chega fraca e chega em pouca quantidade. Podemos concluir que, apesar do rodízio, em certos momentos, o volume colocado não é o adequado. Hoje, sim. Momento. Neste momento, anteriormente, sim. Não. Não, anteriormente não. Mas as partes altas, por exemplo, o Ouro Verde, eu falo muito do Ouro Verde porque é um lugar mais crítico que a gente tem, que com essa setorização, quando a gente tiver um nível de abastecimento normal, a gente vai conseguir atender muito melhor. Mas o Ouro Verde, por exemplo, que é a parte mais alta, e o Independência é muito grande, né? O bairro Independência é muito grande, o Ouro Verde sempre sofreu muito porque a parte alta e até encher o Independência demorava demais. Hoje nós setorizamos, hoje nós temos um dia Ouro Verde e um dia Independência. A questão é que nós temos pouca água na lagoa. Se a chuva, se Deus permitir que a gente possa voltar aos níveis normais de rodízio... Não tem previsão por mas enquanto. Com essa chuva que está aí, enfim, ela tem que continuar, acho difícil. Então a gente vai ter essa coisa de demorar para chegar, quando chega com pouca pressão. E aí a gente tem os caminhões-pipa, tem umas carretas jogando em reservatório. Mas assim, quando a gente fala em abastecimento, Café, é um negócio muito doido também. Tudo isso a gente vai entendendo dentro do DAI, né? Teve um dia um problema no Alto Paraíso, no reservatório à noite, e eu fui lá. Aquele reservatório tem 5 milhões de litros. Ele recebe da ETA, a cada 50 minutos 1 milhão de litros. 300 litros por segundo dá 25 milhões de litros por dia. Quando você fala num caminhão-pipa, ele tem 15 mil litros. Né? Se você pega uma carreta de 45 mil litros, se ela rodar 24 horas, ela vai fazer aí 5 carretas em 24 horas, 2 milhões de litros. Então a ETA, ela manda no rodízio, 1 milhão e 200 mil litros por hora. São volumes muito grandes. E veja, nós estamos lá nos 200 litros por segundo. Por que eu falo que o mínimo é 200 litros por segundo? Porque é uma bomba funcionando e é o mínimo que ela puxa. Senão ela vai também pifar, né? Vai pifar. Mas tem. O normal para abastecermos de forma full, sem rodízio, sem nada, são 480 por segundo. Então, realmente, a situação é difícil. A situação é bem difícil. Temos que enfrentar. A Simone não gostou muito da expressão de que está sendo de forma religiosa, né? Ela falou, isso não é verdade, desculpa o desabafo. Você falou, estamos cumprindo de forma religiosa. Veja, quando eu digo de forma religiosa, assim, a gente vem cumprindo... Não, entendo. Simone, eu entendo e ouço como sugestivo, inclusive. Quando eu digo de forma religiosa, é que a gente mantém os dias de abastecimento de forma correta. O problema é que agora, em que pese a gente cumprir os dias corretos de abastecimento, o volume de água é muito baixo. E aí, especialmente nas partes altas, por exemplo, no domingo, Vila Falcão foi o abastecimento.
Mesmo a parte baixa sofreu. A parte mais baixa sofreu, foi começar a receber água, era 9, 10 da manhã. Por quê? Porque ela precisa começar a pegar pressão, o booster começar a jogar. Então você tem ali, por exemplo, deve estar me ouvindo, o Lozila. Lozila é lá do bairro, Mariana é do bairro. Uma preocupação enorme, ligando, a gente conversando e eu explicando isso. Por mais que a gente mantenha os horários, e mais, a gente vem desligando a ETA em momentos do dia aí por 2 ou 3 horas. Por quê? Porque chegou em 1h30, a gente tem que desligar, porque senão vai puxar terra e o sistema todo trava. Aí a gente tem que desligar por 2 ou 3 horas para ela chegar a 1h68, 1h70, para a gente voltar a abastecer. Então normalmente a gente faz isso no finalzinho do dia, quando o reservatório já tem um certo nível, a gente desliga nesse período e o reservatório esvazia, abastecendo a rede, aí a gente religa, ela volta a encher. Então quando eu digo religiosa, Simone, é que a gente mantém os dias certos. O problema é que na vazão que nós estamos hoje, há dificuldade de atender o bairro todo dentro do dia. Assim. Talvez aí uma comunicação mais assertiva para explicar pouco isso, né? Bom, Purini, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Logo na sequência temos o Alexandre Colim. Tem várias perguntas aqui da nossa audiência. Vou falar inclusive do plano diretor de águas, em que status está isso. Tem muita gente perguntando também sobre novos poços, né, se serão perfurados em várias regiões. A gente volta já com o presidente do DAI, fique por aí. Estamos de volta com Cidade 360. Vamos falar com o Alexandre Colim, direto da Lagoa de Captação do Rio Batalha, para mais informações. Oi, Colim. Pois não, Bizarra, a gente voltou para ver, até para verificar se a chuva dessa noite, madrugada, foi suficiente para, de repente, oferecer já uma recarga aqui para esse manancial. E a impressão que a gente tem, Bizarra, você lembra que na semana passada nós estivemos por aqui e conseguimos andar no leito da Lagoa de Captação do Rio Batalha. Hoje a situação está um pouco diferente, pelo menos no que diz respeito daquela parte ali, ó, da metade para cá, da metade em direção ao ponto onde está o Douglas fazendo essas imagens. Aqui a gente sentiu que está um pouquinho diferente, há uma melhora. Agora, do meio para lá, a situação segue rigorosamente igual. A gente consegue ver, a imagem está mostrando isso, dá para ver o leito da Lagoa de Captação. E aí eu dei uma confirmada agora ali na régua, 1,70. E aí já deixa uma pergunta para o presidente do DAI. Com 1,70, é possível religar a única bomba? Ainda não é o suficiente? Daria para dar uma continuada, pelo menos nessa segunda-feira, até porque amanhã a chuva já não vem mais. E aí, obviamente, fica essa situação. A chuva foi suficiente? Não foi? Dá para verificar o efeito dela nos próximos dias, enfim. E aí, obviamente, principalmente a resposta para as pessoas que acabam dependendo ainda, não é? Da Lagoa de Captação do Rio Batalha. Informamos em nome de Brambila, acreditando no futuro. Novo Termas, condições especiais para aquisição de títulos remidos de reposição. O Colim está trazendo, Purini, que houve a chuva e a condição agora da Lagoa, comparada da semana passada, pelo menos deu uma aliviada. A pergunta que ele faz e que a nossa audiência quer saber também é: com essa chuva, ela seria suficiente para qualquer mudança ou ainda é cedo e, se não persistir, continua o mesmo rodízio que está hoje? Cedo para dizer, Colim, bom dia. Cedo para dizer ainda, né? A gente acompanhou a chuva durante a madrugada, nós precisamos ver até quando ela vai. A expectativa é de que realmente hoje seja, que já a partir de amanhã nós não tenhamos. Então nós temos que acompanhar como que vai se comportar a represa para a gente avaliar o que fazer mais para frente. Porém, só para deixar claro às pessoas, né? A gente tem um nível um pouquinho melhor, o Colim está vendo agora cedo, está 1,70, 1,68. Porém, como eu dizia a você no intervalo, a gente faz um desligamento dela, às vezes no final do dia ou na madrugada, em vez de religar logo à meia-noite, religa às 2 ou 3, para a gente chegar no 1,70 e poder abastecer o setor do rodízio daquele dia. Então, por exemplo, a água chega um pouquinho atrasada às vezes porque a gente faz esse desligamento. Então, provavelmente esse alteamento da lagoa é por conta do desligamento ainda. E não necessariamente pela... reflexo da chuva. Reflexo. Provavelmente não. Tem algum desconto? Eu não sei quem que falou aqui outro dia, acho que foi o Meira, alguém, que além, a régua ela não mede só a água, teria também uma parte de terra embaixo e esse número não seria livre de água. Sim, na realidade, 1,70 é na régua. Como ele disse, né? Você vê na régua, está com 1,70. Depois ele vê terra, por conta do assoreamento. E é absolutamente premente que nós façamos o desassoreamento. A equipe do DAE está lá, inclusive, mas não pode iniciar, porque não tem nível de água para fazer. Mas ela é muito desigual. O 1,70 é aqui na hora que capta a água, mas a média dela está abaixo de
1,80 m, 2 metros, não mais do que isso, infelizmente. Bom, estamos entrevistando o Renato Purini, que é presidente do DAI. Ô Purini, esse decreto que foi ampliado agora, o que ele traz de novidade para agilizar esse equacionamento com o problema da água? Na realidade, esse decreto foi uma atualização do anterior, não é, em relação à seca extrema. Ele traz alguns itens específicos de defesa civil, traz alguns códigos da defesa civil do Estado, especialmente para que nós possamos ter repasses estaduais do governo, da defesa civil estadual, para o enfrentamento da seca aqui em Bauru. Então, desde o enfrentamento aos incêndios, com essa chuva a gente vai ter um arrefecimento, mas também no enfrentamento à falta de água, a contratação de mais caminhões-pipa e de outras ações que a gente possa fazer. Ô Purini, muita reclamação de ar no encanamento. Como que o município pode fazer? A gente vem investindo muito nas válvulas para aliviar o ar da rede. Quando a gente tem um rodízio e esvaziamento das redes nos setores onde não recebe água, quando a água vem, em alguns momentos pode acontecer, onde não há essas válvulas, o acúmulo de ar. Quando o cidadão entender que a sua conta subiu, a sua conta aumentou, ele vê o hidrômetro às vezes virando sem que haja água, a gente orienta para que ele vá ao poupa-tempo, leve uma conta de água e peça o bloqueio da conta daquele mês. Com esse bloqueio, o DAI vai até a residência, analisa. Se detectar que realmente houve algum tipo de anomalia no hidrômetro, especialmente ar, e na análise das 4 contas anteriores a este mês, o DAI faz o bloqueio, desconta e cobra pela média. Então, se isso ocorrer, a gente orienta para que eles vão até o poupa-tempo e a gente faz a revisão da conta. A Silvana vai nessa mesma linha, que ela mora na quadra 9 dos Estados Unidos, Terra Branca, fica sem água por um período grande e depois a conta está vindo um pouco salgada. Parte alta também. Walter Lopes Hotel, porque no Bauru 16 tem tanta falta d'água. Minha irmã mora na rua Ramiz Tayer, quadra 6. A semana passada ficou 4 dias sem água naquela região. Foi um problema pontual, Cafeu, na bomba do Val de Palmas. Nós temos uma bomba grande de 200 litros por segundo ali, um poço. E nós tivemos, por conta de uma queda de energia da rede, no momento em que religou, houve um dano estrutural, inclusive, porque, enfim, a bomba fica lá 200 metros de fundura e houve um dano e ela parou. E a gente precisou trocar essa bomba. Foram 2 dias para fazer a troca, uma bomba que estava muito funda. Já normalizou, mas realmente a semana passada nós tivemos um problema por pelo menos 2 ou 3 dias aí, mas está sanado esse problema. Alcemir Jandricic pergunta quem que está pagando os caminhões-pipas? Parte o DAI, né? Nós temos um contrato agora pela prefeitura que está sendo feito e agora a gente aguarda também esse recurso da Defesa Civil. Esse decreto foi por isso também, entre outras coisas, para poder viabilizar o envio de mais pipas para a gente atender diretamente às residências. Esse final de semana a gente teve bastante dificuldade, uma demanda enorme, não tivemos como atender toda a demanda, há uma demanda reprimida ainda de atendimento. Então nós detectamos, fizemos uma reunião ontem, domingo, no gabinete, a prefeita chamou lá todos os secretários, bombeiros, defesa civil, e ontem mesmo foi feito o decreto para que a gente possa investir mais nisso até passar por essa fase. Né? Purini, você acredita que a draga, ela volta a trabalhar agora com essa chuva, esse incremento um pouco de água ali na lagoa? Nós precisamos avaliar, mas eu creio que ainda não. A gente precisa ter um nível um pouco maior, porque nós fizemos um teste na semana passada, né, com o início da limpeza da dragagem, porém com um nível muito baixo, vai muita areia, muita terra para a parte de captação e isso pode interferir na qualidade do tratamento. Então a gente suspendeu. Eu creio que ainda é cedo para dizer que a gente retorne, as máquinas estão lá e aguardando, quando a gente tiver um pouco de nível, tiver segurança para trabalhar, nós vamos entrar. O Wagner Bay está dizendo que na parte baixa do Ouro Verde também não tem água. Na realidade, parte baixa, salvo engano, creio que hoje é o dia, eu não sei exatamente se hoje é o dia do Ouro Verde. A gente começa a abastecer, como eu disse, provavelmente a gente deva ter feito um desligamento da estação de tratamento até 2 ou 3 da manhã, então a água demora um pouquinho mais para chegar, mas eu tenho que confirmar se hoje é o Ouro Verde, creio que sim. Atrasa um pouquinho, mas chega. Atrasa um pouquinho, mas começa a chegar daqui a pouco. A Thelma Helena faz uma pergunta que eu também estou com dúvida, né? Porque a informação que a gente tem é que o DAI leva o caminhão-pipa, mas não pode adentrar a casa e nem acionar a caixa d'água. Isso continua? É o morador que tem que criar condições para... Os caminhões do DAI, nós temos 5 caminhões próprios do DAI. Esses caminhões, o motorista não pode subir no telhado por conta da função, né? Nós não temos uma função no DAI que autorize ou que possibilite o servidor a subir, esses 5. Porém, os terceirizados, a gente pediu para que
viessem com um ajudante e escada. Então esses terceirizados que nós temos hoje, salvo engano, são 10, e os próximos que virão também vêm com um ajudante para que eles possam, além de levar água, subir no telhado. Infelizmente o DAI nós não temos essa função de uma pessoa que possa fazê-lo, a gente não pode obrigar o servidor a fazer. Ô Purini, a questão de retirar água da Quinta da Bela Olinda, como é que tá? Qual que é a atualização desse sentido? O pessoal tá temeroso porque fala que a água ali é complicado para você fazer uma limpeza boa. Nós fizemos a análise lá, eu estou com a análise inclusive, a semana passada nós recebemos. A água de lá ela é tão ou mais fácil de tratar do que a do Batalha. Né? Ali tem uma nascente, eu fui até a nascente da água que tem ali que entra, é uma água cristalina, é uma água de mina. Então criou-se aí um folclore de que aquela água é contaminada. A análise, nós fizemos uma análise extremamente criteriosa e a água ali é plenamente tratável. Qual que é o problema? A logística, porque ali nós não temos nenhuma adutora que leve esta água até o lado onde precisa, né? Então para você puxar isso de carreta ou de caminhão, é uma coisa maluca de logística dentro da cidade. E a gente consegue compensar o volume de água que tem na Quinta da Bela Olinda nos poços, por exemplo, o Poço do Cirela. O Poço do Cirela trabalha 40 minutos por dia, o restante é um poço grande, 180. Então a gente tem conseguido buscar água nesses pipas em pontos mais próximos de onde a gente precisa levar, e água que não precisa de tratamento, inclusive. Onde a gente tem tirado para tratar é do Ressaca. Ali, próximo ali o condomínio Tivoli, o Vila Lobos, ali tem um córrego, que é a mesma água que vem do Lago do Lago Sul, desce, tem uma contribuição de um córrego e ali ele represa. Ali nós estamos tirando com caminhão-pipa e levando para a ETA para tratamento também, para ajudar a abastecer também. O Marcos disse que não está tendo efetividade na revisão das contas, tá? Porque ele está com um pendente desde 2020. E até agora ninguém deu resposta para ele. Então precisa ver esse processo de reclamação. Precisa ver. Porque... Faça um contato conosco, por favor, Marcos, no fone do DAI. Passe o número do protocolo, que aí a gente pede para dar uma olhada. Às vezes pode acontecer, enfim. Mas a gente dá uma atenção. Novos poços. Claro. Tudo bem? Vai lá. Novos poços. O Fabrício quer saber e a Rosana, especificamente na região da Fíbila. Tem alguma do cronograma? E eu engato que está dentro do plano diretor de águas, novos poços, que você vai colocar em projeção? Obviamente tem mais pouco tempo de gestão, mas é uma lei, tem que cumprir, independentemente de quem seja eleito. Nós temos um plano de um complexo de poços na área do Val de Palmas que vai atender esse setor. São 4 poços, com distância de 1.000 metros cada um. Inclusive já fizemos a localização de onde serão os poços, estamos fazendo a topografia, já temos o orçamento dos 4 poços, em torno de 4 milhões ou 5 milhões cada poço desse. Já foi enviado ao governador do estado, já, o Tarcísio, ele se dispôs a ajudar. Então é um complexo de 4 poços, as adutoras e 2 reservatórios. Então esses 4 poços vão jogar para 2 reservatórios, esses reservatórios vão jogar para o Alto Paraíso, que vai distribuir para esses setores. Então investimento aí em poços próximo de 20 milhões e em adutoras próximo de 10 a 15 milhões. Esse orçamento já está com o Estado, há um compromisso inclusive do governador, talvez a gente tenha alguma coisa já rápido, porém a verba, né? Mas demora um pouco para fazer isso. Mas eu acho que esses 4 poços, a região do Val de Palmas tem poços ali de fazendas que dão 300 metros cúbicos por hora, quer dizer, é uma região muito boa de água. Inclusive o local escolhido foi em cima do mapa hidrológico do próprio DAE. Então essa verba viria do DAE e esses 4 poços abasteceriam mais da metade do setor que hoje depende do Batalha, né? Então para esse setor aí a gente teria esses 4 poços que eu acredito que esses 4 poços resolveriam o problema da dependência do Batalha, porque a gente hoje depende aí 26, 27% da cidade dependem do Batalha, a gente cairia para 12, 14 no máximo, e aí a gente conseguiria com a produção do Batalha hoje abastecer. Porém, e você disse muito bem, Café, você conhece muito bem, né? O PDA nós temos que avançar na revisão do PDA agora, e nós precisamos começar a olhar para outras possibilidades de captação também, de nova captação, talvez que não o Batalha, né? Eu vou pedir até para que a gente possa avançar em outros mananciais que não só o Batalha, porque o Batalha está cansado, né? O Batalha, já foram muitas batalhas, né? Eu não sei até que ponto a gente pode ter uma captação no Batalha que a gente possa olhar para 50 anos, né? E parece que a batalha principal do Batalha
está sendo com as grandes plantações de eucalipto ali. Como que a administração municipal tem feito para coibir, para fiscalizar? A gente vê caminhões-pipas de empresas retirando água ali dos mananciais do Rio Batalha. A gente ouve especialistas dizendo que sim, os eucaliptos retiram muita água do lençol ali que abastece o Rio Batalha. Como é que a administração está lidando com isso? Realmente o eucalipto toma muita água mesmo, né? E a gente tem aí grandes empresas que trabalham com celulose que hoje estão na nossa região. Mas o Batalha não é só Bauru, né? O Batalha é Bauru, Piratininga, Reginópolis, Avaí, enfim, é muito extenso. A principal nascente do Batalha em Agudos, ela secou, né? Claro, quando chover bastante ela volta, o aquífero sobe e ela volta, mas hoje ela secou, que nos abastece aqui. É por isso que eu digo que nós precisamos avançar em novas opções, né? Que não só o Batalha, porque qualquer investimento em captação é um investimento muito alto, né? Um investimento, nós temos no plano diretor de águas, o atual, a captação num ponto do Batalha em Avaí, está a 21 quilômetros daqui. Porém, é um investimento acima de 100 milhões de reais. Será que esse investimento, ele é a longo prazo? A gente vai ter água para 50 anos, 60 anos? Ou é interessante, de repente, a gente olhar para outro lado? Há discussões, inclusive, eu vou pedir para incluir no PDA, viu, Café? A discussão do próprio Tietê, né? Se nós temos Avaí a 21, 22 quilômetros, há pontos em Bauru que estão a 25 de Pederneiras. É uma discussão que nós temos que começar e entender. E se tratar o esgoto, talvez até o Rio Bauru, né? Exato, entrar na parada. Exato. Purini, nós estamos na reta final, infelizmente com o horário político nós ficamos bem curto. travados, é curto, né? Houve já, só rapidinho, a questão do tratamento de esgoto, já está com o edital aí, né? Está o edital em consulta pública, dia 26 audiência pública, depois recolhe o edital, faz os ajustes necessários e aí então vai para licitação propriamente. Perfeito. Ouvimos aqui Renato Purini, presidente do DAI, obrigado aí pela sua participação. Peço desculpa aqui, nossa audiência, nós temos mais de dezenas de perguntas aqui, cada um com seu problema aqui, a gente vai encaminhar tudo isso aqui para a assessoria lá do DAI.